Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu estou dando início aqui agora à gravação referente à aula de contabilidade básica que foi ministrada hoje em sala de aula mais cedo. Esse aqui é um vídeo explicativo, né, e resumido sobre o conteúdo que foi abordado em sala de aula e que vocês, né, aqueles que optaram por estudar em casa, né, devido à questão do ensino híbrido, possam ter acesso a esse conteúdo, tudo bem? Lembrando que a gente praticamente está vendo as primeiras aulas, então são os conteúdos mais a menos, né? Mas a partir da semana que vem, né, os conteúdos eles terão uma complexidade um pouco mais avançada, né? E até com o tempo também um pouco mais direcionado, haja vista a necessidade de contemplar aí todo o contexto do ensino, ok? Então vamos seguir, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aí no processo. Então a gente começa primeiro, né, falando sobre contabilidade. A contabilidade ela é fácil. O que significa essa contabilidade ela é fácil? A gente vai entender que na contabilidade básica o que é a contabilidade, ou seja, qual é o conceito da contabilidade, qual é a sua aplicabilidade, né? Qual o seu direcionamento, para que serve, ou seja, muitas das vezes a gente não tem um conhecimento específico sobre muitas coisas na nossa vida, né? Mas a gente utiliza esse serviço ou vivencia essa situação mesmo sem saber ali a sua serventia ou sua finalidade. A contabilidade ela tem uma importância muito grande dentro da administração, porque assim, apesar da formação ser administrador, né, no caso técnico, a contabilidade ela é mais estudada a fundo por um profissional de ciências contábeis. Entretanto, é natural, é necessário que o profissional, né, administrativo, o profissional, o gestor, ele tenha conhecimentos contábeis para que ele possa ele, gerenciar um negócio ao qual ele esteja à frente. Tá? Então, essa a gente já vai entender um pouquinho sobre as suas finalidades. Além disso, qual é o ponto de vista para que a gente possa entendê-la? Né? Há um ponto de vista geral, há um ponto de vista específico, né? Então esse ponto de vista específico ele vai depender muito da escalabilidade da disciplina. Eu vou até comentar isso para vocês. Como aplicá-la na sua empresa, ou seja, como é que você pode aplicar a contabilidade no seu negócio e normalmente em qual tipo de empresa eu posso trabalhar e utilizar esses critérios de contabilidade, né? Muitas das vezes uma área aí de financeira, por exemplo, onde você tem alguns conhecimentos não somente de gestão financeira, mas de contabilidade, porque a contabilidade básica ela tem uma função, né, e eu vou até colocar aqui para que vocês possam entender, de avaliar o patrimônio. Então a gente tem aqui, ó, né? Opa, desculpa. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, a contabilidade, né? E dentro desse escopo aqui, a gente já sabe que a função, teoricamente, é avaliar, gerenciar, né, mensurar o que? Patrimônio. Quando eu falo de patrimônio, eu estou falando de que especificamente? Eu estou falando daquele teu bens. Por exemplo, eu tenho minha família, você tem a família de vocês, e não é só o dinheiro que você possui em banco ou em mão, né, que significa que é os seus bens, né? Mas além disso, a sua casa, carro, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, né, móveis e utensílios, tudo isso compõe um patrimônio. Eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de, por exemplo, tentar abrir uma conta digital, até porque existem alguns bancos que facilitam esse acesso àquelas pessoas que não têm ali uma determinada possibilidade, né, de, de abrir uma conta porque não tem ali uma comprovação de renda. Mas independente do tipo de banco, a primeira coisa que você tem que salientar é a tua profissão, por mais que você não precise ali até mesmo comprovar a renda. Mas além disso, você tem que citar ou estimar, como podemos dizer, tá? Qual é ali mais ou menos o valor do teu patrimônio, tá? Então isso serve como alguns parâmetros para os dados bancários, né, que esse banco ele precisa. E aí a gente vai entender um pouquinho que na contabilidade não é o nosso caso, mas por exemplo, no técnico de administração a gente tem a contabilidade, né, básica,
que é o escopo da nossa disciplina, mas tem outras outras sub-áreas, podemos assim dizer, da própria contabilidade. Eu tenho lá custos, por exemplo, que vocês terão. Eu tenho lá, aí já essas aqui são mais específicas, tá? Gerencial, contabilidade além da gerencial, societária, por exemplo. Aí você tem lá, por exemplo, aspectos sobre tributos. Então existem diversas áreas, contabilidade e análise de custos, que a gente fala desse contexto, né? Mas assim, aqui na básica, o que vocês vão ter de conhecimento é um conhecimento que vocês ainda não tiveram, porque a contabilidade ela não tem como matéria básica, né, no ensino médio ou regular, né? Só quem fez algum curso específico que possa ter visto e agora está ingressando no técnico ou posteriormente numa graduação que você analise isso, tá? A gente vai avaliar patrimônio, a gente vai entender débito e crédito, a gente vai entender plano de contas, né? Livro diário, livro contas, enfim, diversos fatores até a gente chegar ao balanço patrimonial, que é o nosso escopo. E aí até lá na frente vocês vão entender, tá? Bom, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o processo de aprendizagem da contabilidade ele está relacionado como se fosse uma escada, né? Onde a gente tem aqui um marco zero e aí essa separação, teoricamente, ela está aqui dividida como se fosse por capítulos, mas só para que você possa entender o seguinte, que todo esse processo ele de ensino, de aprendizado, até onde a gente vai chegar lá no balanço, ele é seriado. E aí o que significa isso? Que cada degrau vai representar uma etapa dessa disciplina. E aí, por exemplo, até coloquei aqui, para que eu possa entender o que é o balanço patrimonial, é natural que eu precisa chegar até o último degrau, percorrendo os degraus anteriores, que vão constituir uma base prática e teórica para compreender o que é o balanço. Obviamente que o balanço é o que a gente vai finalizar na nossa disciplina, que a gestão de custos ou contabilidade de custos vai avaliar ali outras condições de produção, né, aspectos de custo direto e indireto, que não é o nosso caso aqui, produtividade, entre outros fatores, tá? O estudo da contabilidade ele pode ser comparado com uma construção de uma casa, ou seja, onde você começa a fazer o alicerce primeiro, depois faz a alvenaria, depois faz ali a laje, né, coloca o teto, depois vem com acabamento até a sua finalização. É o mesmo processo também, tá? A gente vai entender um pouquinho da contabilidade aqui agora, né, pela uma historinha que a gente criou aqui só para que vocês possam ter um entendimento. Então vamos lá. Suponha que nesse momento você quer se tornar um comerciante, tá? Então é o intuito de elaborar para vocês uma contextualização. A primeira coisa que você vai precisar, e aqui no caso você definiu que quer abrir uma loja de calçados, por exemplo, é que você vai precisar de um capital. E aí, o que é o capital? Nada mais é do que o dinheiro que você precisa, né? Esse dinheiro que você juntou em um determinado momento, que ele vai ter uma determinada finalidade, o intuito dele é o quê? Qual é o conceito de capital? É uma importância em dinheiro ao qual você vai comprar tudo que você precisa para montar o negócio. Nesse caso, vamos supor que você tem 50 mil reais em dinheiro, né, que é uma importância que você entende, que dá para iniciar as suas atividades. Com a definição desse capital, esses 50 mil, ele é considerado o seu capital inicial, tá? A partir daí, né, o que você vai providenciar é um local. Então, assim, definir o capital que eu quero abrir o meu negócio, eu sou o proprietário, sou o sócio majoritário e único, tá? Dependendo de um tipo de perfil de negócio, esses perfis, essas condições, estuda mais especificamente no direito, que é uma outra disciplina. Mas suponha que você assinou, né, um contrato de locação de imóvel, onde você quer abrir, com um valor mensal, de aluguel mensal de R$1.000. Só que é o seguinte, primeiro você assinou o contrato e você vai pagar no dia 10 do mês seguinte, e assim todo dia 10 sendo recorrente, tá? Beleza. Agora com o capital e o ponto comercial, você já pode procurar um escritório de contabilidade e vai realizar o processo de legalização. Esse processo de legalização da empresa é o registro dela, que é feito por um contador, né, ou um escritório de contabilidade,
que ele faz um registro em diversos órgãos, eu até listei alguns desses órgãos aqui, para poder o quê? Para gerar a personalidade jurídica. Personalidade jurídica é essa que a gente chama do CNPJ, como outros documentos da sua empresa. E aí existe dentro do direito, né, o que a gente chama de pessoa natural, pessoa física, né, que é o nosso CPF, e a pessoa jurídica, o CNPJ, e existem diversos critérios de tipos, né, de abertura de negócio. Por exemplo, a gente tem o MEI, né, aí você tem lá o Simples Nacional, você tem o Limitado, o Eireli, entre outras condições, mas isso aqui não vem ao caso. Depois que você efetuar esses registros, né, esse contador ele vai recolher todas essas petições, preencher vários documentos e formulários, é burocrático isso, recolher algumas taxas, que essas taxas você vai pagar no processo de legalização, fora o honorário do escritório de contabilidade, e ele vai entregar cada documentação dessa nos órgãos correspondentes, tá? Em quanto tempo normalmente aqui no Brasil uma empresa fica legalizada? Entre 20 a 30 dias. Mas normalmente lá fora esse tempo é muito mais reduzido. Então tem alguns países que têm um tempo mais reduzido para a abertura de um negócio do que aqui no Brasil, tá? Passando isso, suponhamos que passou 30 dias desde o momento que você decidiu abrir, né, se tornar um comerciante, e aí, né, com esses 50 mil reais, você pagou R$ 1.000 ao escritório de contabilidade, que além de providenciar toda essa legalização, ele comprou livros fiscais, mandou confeccionar talonários de notas fiscais, enfim. Agora você vai precisar de imóveis e utensílios para quê? Para mobiliar ali a tua loja, espaço físico. E aqui vamos supor que você gastou R$ 12 mil em bens, tá? Para mobiliar a sua loja, e além disso, você comprou um aparelho de telefone e contratou uma linha para poder você o quê? Ter ali um acesso ao telefone. Mas e os calçados para venda? Né, que são as mercadorias. O que são mercadorias? São os bens que a empresa compra para revender. Apesar de ser bens, eles estão dentro do contexto de mercadoria porque você compra e revende. Nesse caso aqui, você comprou, adquiriu R$ 30 mil lá em calçados, só que você pagou 20 mil no ato à vista e os outros 10 mil você definiu a prazo para pagar daqui a 60 dias. Além disso, esqueci de falar, você contratou uma empreiteira para fazer ali uma adequação do design, da fachada da loja, né, com o intuito da tua marca lá que você determinou, e pagou um valor de R$ 2.300 em dinheiro, tá? E aí vamos recapitular aqui como é que ficou por enquanto o negócio, só para que vocês entendam. Então, tudo que aconteceu até aqui, né, você pode responder com a seguinte pergunta: qual foi o valor de capital da empresa? R$ 50 mil, foi o valor que você constituiu, né, lá no contrato social para que você abra a empresa. Quanto em dinheiro você gastou até o momento, né? E quanto que você tem saldo? Você gastou 35.500 e possui de saldo 14.500, porque você pagou os 20 mil, né? Ainda vai pagar os 10 mil, pagou 2.300, pagou mais R$ 1.000, pagou mais 200, então você teve alguns gastos ali, né? Além disso, qual é o valor das suas qual é o valor do estoque, desculpa, de mercadoria? R$ 30 mil, porque você adquiriu R$ 30 mil. Você ainda vai pagar, mas você adquiriu R$ 30 mil em mercadorias. E, além disso, o valor das obrigações é de 10 mil. O que significa isso? Você está devendo, teoricamente, você tem como obrigação quitar aquele valor de 10 mil referente às mercadorias, tá? Então, tudo está dentro desse contexto aqui. Pois bem, agora a sua empresa ela já existe, né? E teoricamente você já pode abrir as portas dela para o seu funcionamento. Aí a gente tem que entender que qualquer empresa ela vai visar o lucro. E para que ela possa visar o lucro, ela tem que vender essas mercadorias através de transações comerciais. E aí existe algumas duas pessoas, podemos assim dizer, que vão entrar nesse processo. Os clientes que vão comprar as suas mercadorias e os fornecedores que vão fornecer serviços, né, fins e serviços meios, né? E aí, olha quantas pessoas estão envolvidas no teu negócio. Você, que é o dono da empresa, é uma pessoa física. A sua empresa, que tem uma personalidade jurídica, clientes, fornecedores, bancos, governo, empregados, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, o contexto que a gente entende aqui até agora é que a gente começa a ver que eu saio de uma ideia de abrir um negócio e vou fomentando isso. E vai reparando que eu vou alterando o patrimônio da empresa, ok?
Então a gente fecha esse conteúdo introdutório aqui só para que vocês possam ter uma visão, e a partir da semana que vem a gente introduz melhor, né, o conteúdo da nossa disciplina, tudo bem? Qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau.